Olá, turma! Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. A aula de hoje é sobre geografia física. Falaremos sobre a geomorfologia. A geomorfologia é a ciência que estuda as formas do relevo e investiga também a origem e a evolução dessas formas. Sobre a nomenclatura geomorfologia, geo está relacionado à terra, morfologia está relacionado à forma, à aparência. Os vestibulares, o Enem de forma geral, eles costumam cobrar esse tema direcionado sobretudo às camadas da Terra e as camadas internas da Terra, a crosta, o manto, o núcleo, mas eles pedem também o seu conhecimento sobre as forças internas e externas que atuam na formação desses relevos e as formas do relevo, os planaltos, os planícies, as depressões, enfim, todas as formas existentes no planeta Terra. Então vamos para os objetivos da nossa aula. O primeiro objetivo é analisar, entender e apresentar as estruturas internas da Terra. Quais são as estruturas internas da Terra? Entender a dinâmica da crosta terrestre, que é essa crosta que está em movimento constante, cíclico, e analisar os efeitos da dinâmica interna da Terra na superfície terrestre. Vamos pensar o seguinte: o interior da Terra ele contém bastante pressão, bastante energia, há uma troca constante de energia. E essa energia, ela precisa ser liberada. Então, muitas das vezes, quando nós observamos, por exemplo, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, as erupções vulcânicas, os dobramentos, os falhamentos, é justamente essa dinâmica da Terra, as forças endógenas, ou seja, as forças internas agindo. Ao longo das eras geológicas, o planeta Terra ele foi formando camadas com dimensões e características variadas. Nós temos basicamente três camadas principais: a crosta, o manto e o núcleo. A primeira camada é a crosta. Também ela é chamada, geralmente nas questões, vem com o nome de litosfera, ou seja, a esfera rochosa, a esfera sólida. Ela apresenta a menor, digamos assim, espessura. A sua espessura varia entre 10 a 70 quilômetros. E também ela é a mais frágil das três camadas. A crosta terrestre ela pode ser dividida em a crosta continental e a crosta oceânica. E a composição química da crosta terrestre é basicamente de magnésio e alumínio. A segunda camada é o manto, que tem dimensão, a espessura de cerca de 2.950 quilômetros, ou seja, de 30 a 2.950 quilômetros para o interior da Terra é o manto. E esse manto se divide em dois também: manto superior e o manto inferior, interno e externo. O manto ele vai apresentar altas temperaturas que podem chegar a 2.000 graus Celsius. E devido a essas altas temperaturas, nós vamos ter a camada interna da Terra com maior liquidez, uma vez que as rochas elas vão se transformar em magma. Elas vão passar do estado sólido para o estado líquido. E essa liquidez do manto vai fazer com que aconteça as ondas de convecção. O que são as ondas de convecção? São as ondas que vão ser transformadas, que vão ser ascendidas, ou seja, vai ter a ascensão para as camadas mais externas. A camada mais interna da Terra é o núcleo, que se divide em núcleo exterior e núcleo interior. O núcleo exterior ele é líquido, já o núcleo interior é sólido. Já em relação à espessura, pode chegar a 3.480 quilômetros de espessura. Ou seja, é a camada interna da Terra que possui a maior massa. Em relação à composição química, a composição básica do núcleo, nós temos o níquel e o ferro, minério de ferro. Em relação à temperatura, pode chegar a mais de 5.000 graus Celsius.
Ou seja, quanto mais para o interior da Terra, maior a pressão e maior a temperatura. Então essas camadas elas não são estáticas, elas estão em constante movimento. É muita energia que a todo momento está sendo liberada, é muita pressão também. E com isso, a crosta terrestre muitas das vezes ela não suporta toda essa energia, toda essa intensidade de energia que é movimentada. Então ela se transformou em placas, em blocos de rochosos. Então, essas placas tectônicas, elas se movimentam basicamente de três formas. Elas podem ser convergentes, divergentes e transformantes. Ela é divergente a partir do momento em que ela se separa, ela é convergente quando elas se encontram e ela é transformante quando elas deslizam lado a lado, quando o movimento é horizontal. Por exemplo, nessa placa que vocês observam, há uma movimentação horizontal. Uma movimenta-se ao lado da outra. Então, ela é também chamada de movimentos conservativos, porque não há a destruição da crosta. Então, apenas algumas falhas, algumas transformações, digamos assim, não tão bruscas no relevo, tá? Porque elas deslizam-se lateralmente sem trazer grandes transformações. A falha de San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos, é um exemplo desse movimento transformante, onde, nesse caso específico, nós temos a placa norte-americana deslizando lateralmente sobre a placa do Pacífico, ocasionando essa falha geológica. Agora vamos falar sobre os limites convergentes. Os limites convergentes é quando há um encontro de placas tectônicas, a aproximação, e nessa aproximação podem formar as montanhas, né? E pode também destruir a placa mais densa. E por o aprofundamento no manto, né? Então, o limite convergente vem de encontro duas placas tectônicas, que a mais fraca vai descer e a mais forte vai permanecer e formar montanhas, ou cordilheiras, ou elevação no terreno de forma geral. Nessa imagem vocês podem ver a Cordilheira dos Andes, né, que ocupa grande parte, ou a América Andina de forma geral. Grande parte da América Andina. Essa Cordilheira dos Andes se forma a partir do momento do choque entre as placas de Nazca e a placa sul-americana. Para finalizar, nós temos o limite divergente. O limite divergente é quando há a separação das placas tectônicas, quando há o afastamento dessas placas tectônicas. E nesse afastamento vão formar as dorsais oceânicas, ou seja, os rifts. É quando há o afastamento. E nesse afastamento a crosta terrestre, a crosta oceânica ou a terrestre vai liberar espaço e magma vai subir para a superfície e nessa subida de magma vai solidificar, formar rochas e vai haver a formação de cadeias de dorsais oceânicos de forma geral, tá? Então, a ideia de que um dia a América do Sul e a África estavam juntas é explicada por essa movimento, o movimento de divergência, né, de separação. Resumindo o que a gente já falou, os limites transformantes é quando deslizam-se lateralmente, os limites divergentes é quando há separação e os limites convergentes é quando há o choque, a aproximação dessas placas tectônicas. Agora vocês devem se perguntar, por que essas placas elas estão em constante movimento? Qual é a força que faz com que essas placas se movam? A resposta a gente precisa da física para explicar isso. É justamente o que a gente vai chamar de correntes de convecção. O magma, o interior da Terra, ele possui muita energia. Ele tem grandes temperaturas, eles têm grande pressão.
é como se fosse uma panela de pressão mesmo, né? Você coloca para ferver e as moléculas que vão se aquecendo do fundo da panela, por exemplo, elas sobem para as áreas mais superiores. E a água que estava, o material, o alimento que estava um pouco menos quente, menos aquecido, ele desce. Então, no interior da Terra, é explicado dessa forma. O material quente sobe e o material mais frio, ele desce. Menos aquecido, ele desce. Então, acontece o seguinte, quando as moléculas se aquecem, elas se tornam menos densas. E a tendência é sofrer um movimento de ascensão, ocupando o lugar das massas que estavam com temperaturas inferiores. E a parte mais fria, mais densa, move-se para baixo, ocupando o lugar que antes era do fluido aquecido. Esse processo no interior da Terra acontece constantemente e dá origem ao movimento das placas. Mas afinal, o que são placas tectônicas? De modo geral, eu posso definir placas tectônicas como grandes blocos rochosos na qual a crosta está dividida. E nós temos cerca de 52 placas tectônicas que estão em constante movimentos. Algumas são mais estáveis e outras mais instáveis. Por exemplo, uma das placas mais instáveis, que acontece maior quantidade de abalos sísmicos, é a placa das Filipinas. A placa sul-americana, eu posso dizer, de modo geral, que ela é um pouco mais estável. Professor, por que o Brasil, por exemplo, apresenta grande estabilidade sísmica, grande estabilidade geológica? É só porque somos abençoados por Deus, bonitos por natureza? Talvez, mas é explicado também pelo fato de nós estarmos no centro da placa sul-americana. Nesse mapa, vocês observam o seguinte, nós temos na parte vermelha os locais onde há grande presença de atividades sísmicas, ou seja, tremores de terras, terremotos. E nos pontos pretos, nós temos as atividades vulcânicas, né? E no laranja, as regiões sujeitas a tremores de terras. O que é que a gente pode deduzir? As zonas sísmicas estão nas bordas das placas tectônicas, né, onde há maior quantidade de terremotos, consequentemente maremotos ou tsunamis, enfim, é justamente nas bordas dessas placas tectônicas. E os vulcões, por outro lado, também estão relacionados às zonas de encontro de placas tectônicas, mas em alguns momentos eles podem aparecer no centro das placas tectônicas, como é o caso do Havaí. Mas de quem foi a ideia de que o nosso planeta é um grande bloco rochoso e que está se movimentando? Então, essa ideia foi de um cara chamado Alfred Wegener, um cara alemão, meteorologista, que um dia teve uma sacada e escreveu uma teoria chamada de deriva continental. Essa teoria diz o seguinte: no passado, existia uma única massa continental, denominado Pangaea, quer dizer toda a Terra, e um único oceano, chamado de Pantalassa, quer dizer toda a água. E com o passar do tempo, segundo a teoria desse cara Alfred Wegener, essa Pangaea se dividiu em dois, Laurásia, ao norte, e Gondwana, ao sul. Laurásia, que deu origem aos Estados Unidos, e Gondwana, que deu origem, por exemplo, à América do Sul, o Brasil, por exemplo, né? Então, quais eram os argumentos do Wegener? Primeiro, a semelhança nos encaixes dos continentes. Um exemplo disso é a África e a América. Segundo, ele reuniu também dados paleontológicos, estudo dos fósseis e da vida remota que havia na Terra. Ele comparou as semelhanças entre espécies encontradas em diversas partes dos continentes e fez também estudos litológicos, ou seja, estudos em rochas, e comparou as rochas de diversos continentes e percebeu que havia uma grande similaridade. Então, ele elaborou sua teoria, apresentou para a comunidade científica da época, lá por 1915, porém, a comunidade científica não aceitou,
Porque perguntou o seguinte: sim, legal teus argumentos, mas falta um detalhe. Por que que essa massa, por que que esses continentes se movimentam? Foi aí que o Wegener não conseguiu explicar. Ele sabia que no passado estavam juntos, houve a separação, mas não conseguia explicar por que que esses continentes estavam se separando. Então, ele tentou explicar, não conseguiu, não teve argumentos para isso e não teve tempo também. Porque lá em 1930, em viagem para a Groenlândia em busca de bases científicas para a sua teoria, ele acaba falecendo, né, devido ao fato do clima, né, ser muito hostil e também pelo fato dele ser fumante. Ele acaba falecendo com 50 anos e não pôde comprovar a sua teoria diante da comunidade científica. Para muitos, Alfred Wegener ele foi considerado um cara das teorias malucas, né? Mas a sua teoria não ficou totalmente esquecida. A partir de 1939, né, com a Segunda Guerra Mundial, houve basicamente um mapeamento de toda a superfície terrestre, tanto as partes continentais quanto oceânicas. E nesse mapeamento, o governo dos Estados Unidos mapeou o assoalho oceânico e encontrou cadeias de montanhas, encontrou as dorsais mesoatlânticas. Então, o que isso pode comprovar? De que o assoalho oceânico está em expansão, as placas estão se separando. E isso quer dizer o seguinte: isso deu origem à segunda teoria, a teoria da tectônica de placas. O que é a teoria da tectônica de placas? É a teoria que explica que a litosfera, a crosta, é composta por diversos pedaços e que está em constante deslocamento. Então, o que Alfred Wegener não conseguiu explicar era por que as placas tectônicas se movimentavam. E a partir dessa imagem dá para vocês perceberem os motivos, né? Ele não fez estudos sobre as correntes de convecções, o fluxo de energia que o magma emana em direção à superfície, em direção às partes externas. E em 1963, né, os norte-americanos conseguiram comprovar de que essa movimentação era devido a essas forças endógenas, a partir do momento que eles descobriram umas dorsais mesoatlânticas, ou seja, cadeias de montanhas no meio do Oceano Atlântico. E estudos das rochas mostraram que essas rochas no centro do Oceano Atlântico eram bem mais jovens do que as rochas nas bordas dos oceanos. Então isso explica essa expansão do assoalho atlântico, do Oceano Atlântico. Resumindo o que a gente falou, os agentes endógenos que formam o relevo é basicamente o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos, né? Então são os agentes que agem do interior da crosta terrestre, né, formando os relevos. Nas próximas aulas nós poderemos falar sobre os agentes externos, a chuva, o vento, as águas dos mares, enfim. Nós percebemos que os terremotos eles podem trazer modificações nas paisagens, os vulcões também. As Cordilheiras dos Andes é um exemplo de choque de placas tectônicas, formação de relevo. E, por outro lado, nós temos os tremores de terras. Por exemplo, essa imagem foi no Japão em 2011, que houve o terremoto, houve o maremoto e houve também a explosão de usinas nucleares, por exemplo, a de Fukushima, que houve desastres desgeneralizados. Essa imagem é a erupção do vulcão em Pompeia, né, em Roma, onde uma cidade inteira foi soterrada pela lava desse vulcão. Então, os vulcões são bastante perigosos, apesar da beleza, apresenta muito perigo. E para finalizar, essa imagem do terremoto do Haiti em 2010, em janeiro de 2010, onde diversas pessoas sofreram as consequências desse terremoto. Mais de 200 mil mortos, mais de 250 feridos e mais de 1 milhão de desabrigados. Então, o que é que a gente pode concluir? Que os agentes internos
formadores do relevo terrestre, eles agem com uma velocidade muito forte e que algumas vezes podem trazer catástrofes, podem trazer desastres ambientais. No geral, por hoje é só. Façam a leitura do material de apoio, treinem bastante a partir de exercícios e foco no sucesso, porque este ano de 2020 vai ser decisivo na vida de vocês. Desejo muito sucesso a todos e a todas e estou torcendo para que tudo se resolva o mais rápido possível e que possamos voltar à normalidade. Fiquem bem. Um abraço a todos.